Olá, amigo dos fermentados, tudo bem? Marcos aqui. Vamos estar falando hoje sobre kombucha. Você já viu falar sobre kombucha? Eu vou falar tudo sobre kombucha hoje, de forma prática, simples. Você vai entender como essa bebida milenar, que se alimenta de chá verde e açúcar, simples assim, pode transformar a sua vida. Então vamos lá. O kombucha é muito fácil de você fazer. A primeira coisa que você tem que ter é uma matriz que envolve uma placa assim de celulose e um pouco da bebida fermentada. Alguém pode fazer uma doação para você. Se você tiver interesse em comprar, eu envio. A minha é alemã. A minha é pura, então vai ser bem legal você adquirir comigo, porque você vai ficar seguro que realmente está adquirindo uma kombucha. Mais para frente você vai entender o porquê que tem muita gente se passando, vendendo kombucha, mas não é kombucha, tá bom? Então vamos lá. Simples de fazer. O que acontece? Toda vez que alguém te dá uma matriz, a pessoa vai te dar uma placa de celulose dessa, que é uma zoogleia, que carrega mais bebida pronta. Essa bebida kombucha com as suas bactérias e leveduras prontas aqui. Então tudo que está na bebida pronta está nessa zoogleia. As pessoas supervalorizam essa placa, mas essa placa não é o mais importante. Ela é um auxiliar de acidez no processo. Então assim que você ganha a matriz, ou seja, vem um pouco da bebida fermentada, que a gente chama de start arranque, nada mais é do que a própria bebida fermentada, você vai fazer um chá doce para ela, numa proporção muito simples. Aqui eu tenho um chá verde Camellia sinensis, não sei se vai dar para você observar, ele tem as folhinhas enroladas, é um chá verde importado. Recomendo também usar o chá Amaya ou Yamamatoyamas, eles são um chá cortadinho, picadinho, mas de boa procedência. É um chá garantido que é Camellia sinensis. Por que tem que ser o chá verde ou o preto ou o branco, mas tem que ser Camellia sinensis? Porque os estudos, e ela já vem de milênios assim, foram feitos no Camellia sinensis. Então, os estudos hoje são somente no Camellia sinensis. Ah, mas fermenta com cidreira, fermenta com chamate, fermentar, fermenta. Você tem os benefícios, nós não temos estudos. Se você quer fermentar uma bebida para sua saúde, por que você vai ir para o duvidoso? E uma vez que você mistura outras ervas, não vai ser legal. Então é bom manter sempre no chá verde Camellia sinensis ou no chá preto, enfim. Sendo o chá Camellia sinensis já está valendo. Qual açúcar que eu uso? Qualquer açúcar. Pode ser o branco, pode ser o orgânico, pode ser o cristal. Só não usa o açúcar mascavo porque a contaminação pode acontecer. É um açúcar mais grosseiro que saiu lá da produção e isso pode trazer contaminante. Então, não usa açúcar mascavo. Qualquer outro açúcar está valendo. Aí você que vai investir no açúcar que você gosta para fermentar. Como que eu faço? Eu coloco, então, vamos supor, ganhei lá da pessoa, ela mandou uma zoogleia dessa e um pouco da bebida pronta. Qual que é a receita do kombucha? Eu gosto de usar esses copos aqui, ó, medidores de ml, que facilita muito, até para você medir o açúcar e para medir também a bebida pronta, a água e tudo mais. Supondo que a pessoa te deu 200 ml e uma placa dessa, então você tem 200 ml para começar a sua bebida. Então dá para fazer 2 litros, porque o arranque start, a bebida fermentada que ela te deu, é 10% que você tem que colocar. Aí como que você vai fazer? Vai botar água para ferver, então vamos colocar lá meio litro de água para ferver, coloco 2 colheres do chá, 1 colher para cada litro, simples assim. Se eu for aumentando a produção, quero fazer 3 litros, 3 colheres, sem erro nenhum, 1 colher de chá por litro, bem cheia é o suficiente. Se você quiser pesar é 8 a 10 gramas, tá bom? E o açúcar você vai pôr de 50 a 60 gramas por litro. Eu gosto de trabalhar com 60, mas você pode trabalhar com 50, que é o limite mínimo por litro. Então se eu for fazer 2 litros, 100 gramas, né? Se eu vou usar 50 gramas por litro, vou usar 100 gramas para os 2 litros. Botei água para ferver, deu o ponto de fervura, coloco esse chá para infusionar. Se for um chá de qualidade, a Amaya, a Matoyama ou até esse aqui, 5 minutos de infusionamento, tira o chá, tá bom. Se é um chá de não muita boa qualidade, você deixa uma fermentação, um tempo de infusionamento maior. Lembre-se, tem muito chá e uns folhudos que eles falam que é Camellia sinensis, não é. Trabalhe com chá de qualidade, para ter realmente os benefícios da bebida. Cuidado para não comprar gato por lebre. Tem muita gente vendendo chá verde, aí Camellia sinensis, que não é camélia. Tira o chá com uma peneira e coloco o açúcar enquanto aquela água está quente ainda, misturo bem para derreter bem esse açúcar. Eu sempre coloco 500 ml de água, porque daí depois eu venho com mais 1,5 litro de água resfriada, misturo ali e vou ter 2 litros de chá resfriado já, porque não pode estar quente. Então aqui, como vocês podem ver, já deu ponto de fervura a água, eu desligo. Coloquei 500 ml de água porque eu vou fazer para 2 litros. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de chá, porque eu vou fazer 2 litros. Se eu fizesse para 3 litros, 3 colheres. Se eu fizesse para 1 litro, 1 colher.
Isso se tratando do chá. Então, a gramagem do chá, 8 a 10 gramas por litro ou por colher de sopa. Esse aqui é um chá verde importado, tá bom? Então, após a água dar ponto de fervura, eu desligo a água e coloco para infusionamento. Normalmente de 5 a 8 minutos de infusionamento, depende da qualidade do chá. Chás de qualidade, Amaya, Mamatoyama, 5 minutos. Esses gunpowder, que eles são folhas enroladas, que aquelas folhinhas desenrolam, você pode pôr uns 8 minutos. Outros chás não recomendados, use chá de qualidade, é o alimento do seu kombucha. Então eu costumo colocar esse pano embaixo aqui, já está o meu vidro com a peneira totalmente higienizados. E aqui eu tinha colocado 500 ml de água, vou fazer para 2 litros. Como eu tenho água filtrada, então só pus 500 ml de água, porque depois eu venho colocando 1,5 litro de água filtrada. Caso você não tenha filtro, você vai ter que ferver toda a água. Então veja bem que aqui ficou, né? Aí eu passo o chá aqui, para que as folhas fiquem aqui, e eu fique só com o chá. Agora, enquanto ainda o chá está quente, eu vou colocar o açúcar. O chá já aqui, eu uso esses copos medidores, porque eles facilitam muito, ó. Eles têm açúcar aqui. Coloquei um pouquinho mais que 100 gramas aqui, porque eu uso 60 gramas por litro, mas você pode usar 50 gramas por litro, que é o mínimo. Então, como eu vou fazer para 2 litros, eu pus 120, porque eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de açúcar. Coloquei aqui, agora eu vou mexer bem, e depois vou colocar água resfriada aqui. Já bem derretido o açúcar aqui, então agora vamos lá para colocando a água filtrada resfriada, que assim o chá vai ficar em temperatura ambiente. Então vai sobrar um espaço aqui, antes da parte que é côncava do vidro, para mim colocar agora o meu arranque start, que nada mais é do que bebida fermentada, e o meu SCOBY, caso eu queira trabalhar com ele. Para mim fazer. Aí após isso eu pego os 200 ml lá do meu arranque e coloco no meu vidro fermentador. Eu uso esses vidros grandes aqui de pepino, você encontra aí fácil para comprar, e encontra também em pizzaria, lanchonetes, você compra baratinho, higieniza bem eles, deixa limpinho, passa água fervente, eu uso álcool 70, e depois que já tiver sequinho o vidro, você vai colocar esses 2 litros de chá prontinho, e vai colocar o starter arranque, ou seja, os 200 ml da bebida pronta, você ganhou da pessoa ou da matriz que você adquiriu, e a placa coloca dentro. E é como esses copos medidores ajudam, né? Então, aqui ele tem também os ml, olha. Então eu coloquei 200 ml de bebida fermentada, arranque start, né? Vou colocar aqui para os meus 2 litros de bebida kombucha, tá bom? Então vou fazer também aqui um kombucha com o SCOBY. Após eu ter colocado todo o arranque e já estar prontinho o chá, eu coloco o SCOBY. Quando ele flutua assim, ele acaba crescendo mais. Caso ele desça, não tem problema nenhum. Vai formar um novo SCOBY em cima. Papel toalha e um prendedor aqui para a fermentação acontecer. Com os 5 dias eu vou estar provando para ver como está a acidez dessa bebida. E ela vai ficar assim, ó, fermentando. Como que eu vou saber se ela está pronta? A partir do 5º dia eu começo a provar. Quando ela estiver com uma acidez boa e quase nada de açúcar, é o dia que ela está pronta. As pessoas falam, ah, mas é 10, é 12, é 7. Não, kombucha, você prova ela. Então, você vai provar. Se tiver com uma acidez mais alta que uma doçura, esse é o ponto de colher. Separa de novo a placa e 200 ml para a próxima fermentação, reinicia o processo, e tudo que sobrou essa bebida pronta já é o kombucha com os benefícios para a sua saúde. Após isso, você pega e mistura com sucos, uma proporção aí de 10% de suco. Por exemplo, tem 1 litro, eu coloco 900 ml de kombucha e 100 ml de suco. Então aqui tem uma quantidade de kombucha pronta, quase 2 litros, e eu vou colocar 10% aqui, 200 ml de suco concentrado, tá bom? É um suco de fruta de abacaxi. Mas eu poderia pôr também com as frutas picadas, deixar alguns dias saborizando, depois tirar para pegar só o sabor da fruta. Enfim, a bebida já pronta, eu que escolho a saborização. E aí é meu critério, não adianta ficar muito preso à receita não. A melhor receita é o sabor que você mais gosta, a quantidade que você mais gosta. E como que você vai fazer? Vai virar essa quantidade aqui, vai mexer bem aqui e vai experimentar. Tem que estar um pouco mais doce do que se imagina, porque muito desse açúcar vai virar o próprio gás na bebida. E aí depois você vai envasar nas garrafinhas. Põe em garrafinhas de água com gás, aquelas garrafinhas bem de qualidade, que aguenta a gaseificação, fecho bem e deixa essa garrafinha ficar bem firme, fora da geladeira ainda. Quando essa garrafinha ficar bem firme mesmo, é sinal que o gás chegou na bebida, que a gente chama de fermentação 2, e aí você coloca essa
garrafinha na geladeira e consome, você vai tomar uma bebida muito, muito gostosa. Então agora eu vou envasar a bebida. Já experimentei para ver se o sabor ficou de acordo com o que eu gostaria. Eu vou encher bem a garrafa, vou deixar só um dedinho mindinho aqui de espaço na garrafa aqui. Não vou apertar a garrafa, que não é bom, é um mito que ensinaram. E vou tampar bem. O importante aqui da garrafa é que seja uma garrafa de gaseificação e que esteja bem apertada a tampa para esse gás se formar. Quando a garrafa ficar bem firme, veja como ela está molinha agora, é a hora de ir para a geladeira. Kombucha aí bem gaseificado. Lembrando que a fermentação 1, enquanto está o papel toalha aqui entrando ar, é aqui que forma os benefícios. A 2 é só para se você quiser fazer um gás, sempre tem que ter um resíduo de açúcar para o gás. Então essa bebida ficando pronta aí 7 a 10 dias ou a seu ponto, lembrando que ela tem que ficar mais ácida do que doce, você vai misturar depois os sucos, então, ou seja, tem que ter um resíduo de açúcar para esse gás vir lá na garrafinha, tá bom? Senão não vem o gás. Então para fazer com chás, por exemplo, quero fazer com camomila, na fermentação tem que sobrar um pouquinho mais de açúcar para acontecer esse gás. Porque o truque do gás na fermentação 2 é a bebida estar fermentada de verdade, é a bebida ter um resíduo de açúcar e uma garrafinha que feche bem para esse gás não escapar. Então tem que ficar bem firme essa garrafinha. Deixa a garrafinha bem cheia, tá bom? Tem uns mitos por aí para deixar a garrafa mais vazia, não. Apertar a garrafa, não faz isso não. Deixa a garrafa bem cheia, aperta bem a tampa e tenha certeza que essa garrafa aguenta a gaseificação e espere os dias que forem necessários. Pode ser 2, 3, depende do saborizante, até 10 dias para vir o gás. Ficou bem firme a garrafa, geladeira. E aí não sai mais da geladeira até você consumir e até você ter esse equilíbrio, consuma o mais rápido possível, porque ela pode estourar na geladeira. Então evite usar vidro, comece com plástico, depois quando você tiver já com uma certa habilidade, já tiver fermentado bastante, você começa a usar as garrafinhas de vidro e sempre tem uma de referência de plástico para saber se o gás já chegou ali. Então quando a garrafinha de plástico ficou bem firme, quer dizer que na de vidro também ficou. Então kombucha é simples assim. As pessoas supervalorizam a placa, mas as bactérias e leveduras do kombucha estão na própria bebida fermentada. Essa placa é uma zoogleia que forma aqui, que é um produto da fermentação. Então quando você coloca a placa, você traz um pouco mais de acidez. Se você não quiser fazer com a placa, você pode fazer o teste aí, você que é kombucheiro antigo, ao invés de você usar 10% de bebida fermentada para começar, use 15%. Também vai dar igual, mesmo sem a placa, tá bom? A placa não é o mais importante. Porém, eu sempre faço os envios, porque eu faço envios com um pedacinho de Scoby e oriento você a formar a placa do tamanho do seu fermentador, tá bom? Então ela fica assim, aí com 7, 10, 12, 13 dias você vai ter a sua placa e depois você vai reproduzindo mais placas e mais placas e sempre aumentando essa bebida e fazendo doação. É muito, muito simples de fermentar. E assim vai. Eu posso aumentar essa produção e fazer 20 litros, por exemplo. Eu tenho que ir me programando, aumentando essa produção conforme eu for consumindo. Então o kombucha não tem segredo nenhum. Não deixe passar. Qual que é a regra do kombucha? Mais ácido do que doce, levemente mais ácido do que doce. Se passar muito, daí fica mais complicado. Você não consegue corrigi-la na fermentação 2, onde você vai misturar os sucos, essa acidez. Então tente provar sempre a partir do 5º dia e tirar a seu ponto, um ponto que você goste ali de consumir a kombucha. Hotel de kombucha. O que é o hotel de kombucha? As pessoas acham que é um lugar onde a gente deixa um monte de placas, né? Não é. Tem que ter uma bebida ácida para você iniciar caso você perca da semana. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o meu hotel. Aqui tem o quê? Quase 1 litro de bebida. Aí qual que é a diferença? O kombucha normalmente eu fermento de 7 a 10 dias e está pronta a minha bebida. O hotel eu alimento de cada 25 dias, tá bom? Cada 25 dias eu alimento ele. Alimentei, deixo a data anotada aqui, 25 dias depois eu alimento ele. E a mesma coisa, 10% de bebida eu deixo e coloco um chá novo para ele ali na mesma proporção. Então deixo 100 ml, coloco 1 litro de bebida. O que eu faço com essa bebida que sobrou? Ou descarto, porque vai estar bem ácida, ou faço vinagre. Mas qual que é a razão de eu ter hotel? O hotel é se caso acontecer de uma contaminação aqui, mofou, ficou lodosa, eu perdi por algum motivo, eu reinicio o processo usando essa mais ácida aqui. Então ela só tem essa função. Então não compensa eu ter muita bebida ácida guardada, porque para me alimentar tudo isso também, né? Então a cada 25 dias eu tenho que fazer um chá novo, é mais um trabalho que eu tenho que fazer, então eu deixo em torno de 1 litro. Supondo que aqui tivesse algumas placas, como tem aqui, eu ia tirar os 900 ml, colocar um 900 ml de chá novo, essa bebida fermentada ácida ou descarto,
ou faço vinagre. Como ela já está 25 dias aqui, mais 10, 12 dias ela já se tornaria um vinagre. Eu posso ali pôr um alecrim, um alho e consumir como um vinagre, logicamente, uma colher ali, fazer a salada, porque daí vai ficar uma bebida bem ácida, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você fala direto comigo aqui nos comentários, que eu vou estar tendo o prazer de explicar para você sobre essa bebida fantástica. Acho que eu faço envio da matriz. Você vai receber um arranque start de um kombucha alemão puro, e eu mando um pedacinho de SCOBY e você vai fazer a sua formação da placa, porque eu sei que vocês gostam da placa, eu oriento como faz ela, mesmo eu muitas vezes não usando ela. Você vai formar a sua placa e vai ter essa bebida fantástica aí. Se você está com dificuldade de achar uma matriz pura, fala comigo. Tem muita gente fermentando vinagre de maçã e vinagre de álcool, que também forma placa. As pessoas acham que esse SCOBY é uma coisa que só faz no kombucha, não. O vinagre de álcool e o vinagre de maçã também formam, então tem muita gente fazendo essa mistura e achando que está tomando kombucha e não está tomando kombucha. Não faça higienização com vinagre de álcool nos seus vidros para não misturar, não tirar a pureza da sua matriz. Faça sempre com álcool 70 ou escaldando os seus vidros para não ter perigo de fazer essa mistura e estragar a sua matriz. Então, se você tiver com dificuldade de achar uma matriz, fala comigo, envio para todo o Brasil de forma segura, mando esses manuais tudo escrito para você estar fazendo aí a sua kombucha em casa. Um abraço, se você quiser outros probióticos eu também tenho e será um prazer atendê-lo.